Fala pessoal, hoje eu vim aqui trazer para vocês uma curiosidade legal, pessoal. Eu tava aqui no canal aqui verificando uma programação aqui em Bash, né? Um programador está fazendo aqui os prompts para criando um prompt de comando e eu tava verificando que a documentação C, né? Claro, a gente já sabe disso, que na academia que ela é organizada pela ISO, certo? ISO IEE. Vamos aqui, ó. ISO IEC 9899. Então, assim, a gente pode ir no Gemini buscar informações, certo? Pelo padrão. A gente pode consultar aqui no Gemini. Mas o certo, pessoal, eu vou deixar essa dica aí. É a gente sempre, se a gente querer ver e avaliar, fazer uma análise da linguagem, você venha sempre para o oficial, certo? Para a documentação oficial, porque a ISO IEC é um padrão internacional, uma organização internacional de normalização. E é paga, certo? Porque o pessoal lá, eles têm um critério, neste caso, para organizar a linguagem C, né? Um esforço, uma linguagem muito robusta e que requer um esforço em uma organização para que a normalização fique corretamente. Então, essas versões mais recentes do C. E aqui tem um site oficial que eles colocam algum draft. Esses draft, pessoal, esses draft, né, na verdade, nada mais nada menos, é só uma cópia da última versão da linguagem, tipo do original, mas eu recomendo você sempre olhar o original. Tem vários aqui, ó, do C89. Aí se você abrir aqui no site oficial, vai para o site da ISO.org, ok? Mas ela é cobrada, certo? Um valor ali específico para você acessar e neste caso você tem que, porque devido ao padrão, né? O padrão ISO é que ele é mais para segurança mesmo da informação, por isso o C ele é bastante utilizado ainda em grandes empresas. E aqui você consegue acessar a documentação aqui nesse link, certo? E acessar aqui, ó. E o que é que eu faço mais, né? Aqui é a documentação toda em inglês, eu sei o inglês mais técnico, leitura aqui escrita, e eu faço a tradução, né? Que às vezes eu não tenho fluência no inglês, mas eu venho aqui, né? Para entendimento, faço alguma leitura da documentação e chego o Gemini aqui e peço para o Gemini me ajudar, né? Por exemplo, tem uma função aqui printf, eu estava avaliando aqui, ó. Tem várias emendas aqui do C, né? Tem, se você for olhar a emenda certinho aqui, environment, né? Introdução, translação, tudo, notação da linguagem, né? Tem um screen, expressão e assim vai. O que eu quero dizer é que a gente, quando analista de sistema ou de programador, a gente vai argumentar ou fazer uma análise em cima, a gente tem que ser baseado na documentação. Só que tem documentações que é restritas, né? E aí a gente tem que saber avaliar determinadas funções, funcionalidades com base nas documentações. E aí você vai avaliando e fazendo aqui sua pesquisa de desenvolvimento, por exemplo. Se eu quero saber a função printf, né? Eu vou aqui na documentação printf e aí, avaliar aqui, né, ler, fazer a leitura, saber aqui sua caractere, a sintaxe, né, as constraints. Se você não consegue ler inglês ou está muito cansado e quer traduzir, você vem aqui, pegue a Gemini e peça para a Gemini explicar. Vamos lá, eu coloquei no Gemini aqui para explicar. Ele vai me explicar, né, toda a documentação, como é que é feita, explicar as fases, porque às vezes a gente está programando, né, a gente já está muito exausto e não quer ficar traduzindo aqui o inglês mentalmente. E a gente prefere rapidamente, eu já estou programando, né, tentando ali avaliar a função rapidamente, tentar resolver já outro problema, e aí eu chego na documentação e está em inglês ainda, às vezes eu faço isso, né? Traduzo aqui, venho claro, tem algumas coisas aqui que eu já entendo, né? O código fonte, beleza, o código fonte eu entendo aqui. Mas algumas coisas que ele fala aqui, ó, required, decimal, você tem que avaliar, fazer sua avaliação, chega aqui para o Gemini e ele traduz automaticamente. E não é errado não, isso aqui ele vai explicar para você uma forma mais rápida para você utilizar logo no seu problema, né?
E isso é muito legal. Essa curiosidade eu trouxe no canal, eu vou dar continuidade aos vídeos aí, do meu, minha maratona lá, de que eu tô terminando, né, na verdade, que é a inteligência artificial para fábrica de software, né, de IA, né, como os agentes ali a gente pode trabalhar junto. Mas tem algumas coisas que a IA ainda, olhando a documentação, ela não vai avaliar algumas documentações oficiais. Então aí pode errar aqui, por exemplo, na linguagem C. Então é sempre bom você checar a documentação oficial e sempre analisar a documentação, certo? Porque você pode chegar que no momento que você for avaliar a documentação, pode ser que a IA, por exemplo, os comandos, a documentação esteja alterada. E aí você está utilizando uma funcionalidade que não é a mesma, certo? Então é importante. Não só aqui verificar no Gemini. Gemini você pode utilizar aqui ou outro agente para poder você tentar entender o que a documentação fala. Mas você tem que ir para a fonte oficial, certo? Eu recomendo no ISO aqui, documentação oficial, ok? Então aqui tem o site oficial do que é compartilhado. Eu não, é sempre bom, sabe, atualizar, porque às vezes a gente sabe que documentação sempre tem que ter oficial para que a gente possa atualizar. Mesmo com o advento da IA, a gente tem que ter essa noção de sempre estar avaliando ali e olhando certinho a documentação. Ok, pessoal? Só compartilhamento aqui. Vou dar continuidade aí com a nossa fábrica de software com o IA, ok?